Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava bem chateado, meio desanimado, inclusive, porque meus pais praticamente estavam me obrigando a fazer aquela viagem lá para casa dos nossos parentes. Seria em Cruzeiro, estado de São Paulo. Meus pais eram de lá, mas quando nasci, eles já moravam aqui em Curitiba, já fazia algum tempo. Sabe, eu não estava afim. Até porque não queria me afastar do Lucas, meu namorado. A ideia dos meus pais era passar a semana toda por lá. Imagine, uma semana longe do Lucas. Eu sinceramente não sabia se iria suportar. Os dois tinham férias vencidas e por isso tinham resolvido passar as festas de fim de ano lá junto da parentada. Cruzeiro é uma cidade bonita, gostosa. Sempre que a gente ia para lá, se divertia. Meus primos, por exemplo, eles sempre me levaram a lugares bonitos, com muita natureza, muito verde, tem até cachoeira. Só que eu estava vivendo um outro momento da minha vida. Queria curtir a companhia do meu namorado, passar a virada do ano sem ele. Só que fazer o quê? Apesar de já ter completado 18 anos, ainda não era dona do meu próprio nariz. De modo que tive de concordar. Fazer o quê, né? Apesar de já ter 18 anos, ser teoricamente maior de idade, eu ainda não era dono do meu nariz. Quer dizer, acabei indo, mas fui assim, sabe, bem contrariada. Ah, se eu imaginasse. Tem coisa que a vida apresenta às vezes que você simplesmente não espera, que muda tudo. Lembro que chegamos em Cruzeiro e fomos direto para a casa da avó Adelaide, minha avó por parte de mãe. E fomos tão bem recebidos, como sempre, né? Foi aquela felicidade, aquela alegria. Já fazia 4 anos que a gente não ia para lá. Enfim, foi na noite de Natal que acabei conhecendo uns parentes que moravam em Lorena, também ali, pertinho. Cidades ficam assim bem próximas. Mas apesar de ficar lá tão perto, eu não conhecia esse pessoal, esses meus tios que moravam em Lorena. E é claro, nem os primos. E foi nessa ocasião que eu os conheci, já que eles também tinham ido passar o Natal lá com a parentada. O tio era irmão do meu pai. Aliás, os dois eram super parecidos. É até meio esquisito você ter um parente que não conhece, que nunca viu na vida. Bom, até aí tudo bem. Eu só não podia imaginar que fosse me sentir daquele jeito quando conheci o Kleber. Esse meu primo desconhecido, ou um deles. Porque era um moço tão bonito e tinha um olhar assim, tão expressivo, tão penetrante, um sorriso tão encantador. Sabe quando você olha para a pessoa e sente que o tempo parou? Por mais bobo que seja esse pensamento. Foi exatamente assim que me senti quando os nossos olhares se encontraram. Eu ainda nem sabia que éramos primos, que ele era filho do tio Antônio. Eu fui tomada por uma sensação que, juro por Deus, até então não conhecia. Eu tinha um namorado, gostava dele. Tanto que não queria nem ter viajado. Preferia ter ficado aqui mesmo em Curitiba, passar o Natal e a virada do ano com ele. Só que incrível. Desde que bati os olhos no Kleber, que tudo pareceu mudar aqui dentro de mim. Vai entender. Eu mesma não tenho nenhuma explicação. Lembro que a gente conversou, ele me contou algumas coisas da sua vida. Eu inclusive contei que tinha namorado. E sabe, falei isso assim como uma espécie de defesa, já antevendo que pintasse algum clima. Então, já fui dizendo assim de saída. Ele, ao contrário, estava sozinho. Não tinha nem mesmo uma paquera. Pelo menos foi o que ele falou. Olha, eu me senti tão atraída por esse rapaz. Ele despertou
Alguma coisa aqui dentro de mim que eu não consigo nem expressar em palavras. Foi uma atração tão forte que foi se tornando mais e mais intensa quanto mais o conhecia, quanto mais ficava perto dele. O jeito como ele olhava para mim me causava arrepios. Sabe aquele arrepio gostoso? Eles iriam passar apenas o Natal ali, depois voltariam a Lorena. E como eu me dei bem com a tia, ela acabou me convidando para ir conhecer a casa deles. Depois eu voltaria de ônibus para Cruzeiro. Ou então, meu pai iria me buscar, já que as cidades ficavam assim, bem próximas uma da outra. Olha, não vou negar que se não fosse pelo Kleber, talvez eu não tivesse ido. É que alguma coisa me ligou fortemente àquele rapaz. Que se não bastasse o resto todo, eu ter namorado, por exemplo, ainda era meu primo. O fato é que lá em Lorena, ele me levou para conhecer a cidade, alguns lugares que ele costumava frequentar. E como estávamos só nós dois, acabou sendo inevitável. Até porque eu notei que ele também estava se sentindo atraído por mim. É o tipo de coisa que você percebe. Foi ele que tomou a iniciativa de me beijar. E eu simplesmente deixei acontecer. Até porque era tudo que eu mais queria. Na verdade, acho que desejei aquele beijo desde que bati os olhos nele. Foi uma atração irresistível. E de parte a parte. Até que no fim, mais do que simplesmente trocarmos um beijo, a gente acabou indo além. Ficamos a tarde toda trancados num quarto de motel. Olha, eu esqueci completamente que tinha namorado. Esqueci que o Kleber era meu primo, o que, convenhamos, complicava ainda mais a situação. Eu simplesmente me deixei levar por aquele sentimento louco e sem razão de ser, que tinha tomado conta de mim. Olha, eu já tinha feito amor com o meu namorado. Várias vezes. Mas, não sei. Eu acho que nunca tinha me sentido tão mulher como naquele instante, nos braços do meu primo. Ele foi tão carinhoso comigo. Me tratou assim de um jeito como eu nunca tinha sido tratada até então. Foi simplesmente maravilhoso. A melhor parte de toda a minha vida. Depois do amor, ele ficou olhando para mim e fazendo carinho assim no meu rosto. Até que falou: nossa, Maísa, por onde você andava? Por que será que só agora eu te conheci? Olha que se a gente não fosse primo, eu ia roubar você para mim. Ele era tão carinhoso, dizia coisas assim, tão graciosas, que me faziam flutuar. Acho que foi esse seu jeito que acabou me conquistando. Foi uma tarde inesquecível. Aliás, eu ainda não sabia, mas aquela tarde ficaria na minha memória pelo resto da minha vida. Eu nunca esqueceria. E ainda repetimos tudo no dia seguinte. Saímos para passear e acabamos parando naquele mesmo motel. E se meu pai não tivesse ido me buscar para a gente voltar para Cruzeiro, provavelmente teríamos ficado juntos novamente no dia seguinte. Foi tão difícil me despedir do Kleber, principalmente porque a despedida se deu ali, na frente de todo mundo, de modo que a gente teve de disfarçar o que estávamos sentindo. Trocamos um abraço tão apertado, quando ele sussurrou aquelas palavras no meu ouvido: já tô morrendo de saudade de você. Quer saber de uma coisa? Eu vou dar um jeito de ir lá para Cruzeiro antes de você ir embora, pra gente se ver mais uma vez. Tá bom? Imagine como eu me senti.
Aliás, só eu sei a confusão que estava na minha cabeça. Quando partimos de Curitiba rumo a Cruzeiro, eu estava chateada, triste, por causa do meu namorado. Não queria ficar longe dele. E agora estava triste, só que por causa do meu primo. Vai entender o que se passa no coração da gente. Talvez eu não estivesse assim tão apaixonada pelo meu namorado, do jeito que imaginava. Ou então, sei lá, quem sabe fosse volúvel. Sinceramente, não sei. A única coisa que sei é que o Kleber me marcou de um modo tão profundo. Despertou um sentimento tão forte em mim que, repito, eu não consigo expressar em palavras. Tanto que não consegui mais parar de pensar nele, no que tinha acontecido entre nós. Olha só, eu sei a saudade, a falta que eu sentia dele. Todo mundo naturalmente notou que eu estava esquisita, quieta demais. Mas acho que ninguém desconfiou que era saudade do meu primo. Ele tinha prometido que iria a Cruzeiro me ver antes de voltarmos a Curitiba. E só eu sei a minha ansiedade. Fiquei esperando todos os dias, só que, infelizmente, ele acabou não indo. Fiquei tão triste porque estava contando com aquilo. Me senti tão frustrada. Mas, de repente, sei lá, ele não tinha conseguido liberação do trabalho para poder ir me ver. E logo depois da virada do ano, voltamos a Curitiba e eu voltei com aquele aperto no peito. Aquela sensação estranha. Sabe quando você sente que está deixando algo inacabado para trás? Sabe Deus quando que a gente iria se ver novamente, ou mesmo se ainda iria se ver? E como eu queria tê-lo visto uma última vez, ter lhe dado um último abraço, um último beijo, ter feito amor com ele de novo. Se pelo menos a gente tivesse se despedido, trocado um último beijo. Sabe quando a pessoa te marca? A verdade é que mesmo sem ter certeza de nada, eu talvez já estivesse até apaixonada por ele. Olha, eu me senti tão vazia. Quando chegamos aqui em Curitiba, meu pensamento estava todo voltado para o Kleber. Tanto que nem fui procurar o Lucas. Aliás, me senti perdida quando a gente se reencontrou depois. Não sei. Nada mais era como antes. Tudo tinha mudado aqui dentro de mim. Até ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita acontecendo comigo. Tá tudo bem, Maísa? Tá. Por quê? Por quê? Sei lá, você tá estranha, tá tão quieta. Juro, me passou pela cabeça terminar o nosso namoro ali mesmo, quando ele me fez aquela pergunta. Claro que eu não ia falar nada a respeito do meu primo, muito menos que tínhamos ficado juntos, até ido pra cama. Até porque não vinha ao caso. Eu não queria magoá-lo. Mas olha, foi por um triz que eu não botei um fim no nosso namoro. Ficou na ponta da língua. Só que sei lá, eu fiquei com tanta pena dele. Ele me olhando com aquela carinha assim, como se já estivesse prevendo alguma coisa. Já estávamos juntos há mais de um ano. E de repente, sei lá, eu estivesse apenas confusa por conta do que tinha vivido com o Kleber. Por isso achei melhor esperar em vez de me afastar. O problema foi que não consegui tirar meu primo da cabeça. Me sentia mal por isso, culpado inclusive. Principalmente porque meu namorado notava que eu estava diferente com ele. Até de um modo assim meio frio. Olha, eu evitei um monte ir para a cama com ele depois. E quando foi inevitável, sabe, aquela sensação, eu nunca imaginei que fosse passar por algo assim. Fazer amor com um homem, com outro no pensamento. Desejando que fosse o outro que estivesse ali comigo. Sei lá, eu acho que devia ter conversado com ele.
sido sincera. Mas eu fui deixando o tempo passar, até que um pouquinho antes do feriado de carnaval, aquela bomba explodiu sobre a minha cabeça. Para falar bem a verdade, eu já estava desconfiado. E foi justamente naquela semana de carnaval que a minha desconfiança se tornou uma certeza, porque eu tinha resolvido fazer aquele teste de gravidez e adivinha? No fim, como eu já estava imaginando, o resultado deu positivo. Eu fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Chorei tanto, tanto. Era só o que eu sabia fazer, chorar. Agora, sabe o que era pior? Eu não tinha certeza da paternidade da criança que eu estava esperando. Eu não sabia se o filho era do Lucas ou do Kleber. Se bem que, bem aqui no meu íntimo, eu tinha assim, uma sensação de que, não vou dizer que sabia, porque não tinha prova, mas tudo indicava, pelo menos para mim, dentro de mim, que era do Kleber. Nada me tirava da cabeça que aquele bebê tinha sido concebido naquela primeira tarde que passamos juntos. Naquela primeira vez que nos entregamos um ao outro, naquela cama de motel. Tem gente que fala que a mãe, a mulher, sempre sabe. Não sei se isso é verdade, mas foi a sensação que eu tive. Meu coração parece que dizia isso. Só que por medo, fraqueza, até insegurança, em nenhum momento imaginei falar dessa possibilidade com os meus pais, até porque seria uma tragédia em família. Me acovardei. Esta é a grande verdade. Até pelo fato de ter um namorado. Quando tudo veio à tona, naturalmente que mesmo que não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o fato, tudo recaiu sobre as costas do Lucas. Aliás, quando eu lhe dei a notícia, ele ficou assim meio fora do ar num primeiro momento. Mas depois, ficou feliz. Lembro dele falando: "Você tem certeza? A gente vai ter um filho?" Ainda sem acreditar, mas feliz. Ele me abraçou e me beijou, e mesmo não estando assim tão empolgada, procurei participar daquela alegria. Depois, no entanto, ele se mostrou preocupado. Meu Deus, como será que o teu pai vai reagir? Será que ele vai obrigar a gente a se casar? A verdade é que tudo aconteceu assim de um modo tão inesperado, que eu fiquei sem saber como reagir. Aquela gravidez deu um nó na minha cabeça. Até que no fim, sem alternativa, acabei me conformando. Me resignando quando o próprio Lucas propôs que fizéssemos aquela tentativa de morar juntos. Lembro da minha mãe falando: "Ô Maísa, como que isso foi acontecer, minha filha? Engravidar na tua idade? Você estragou a tua vida, filha." Olha, eu demorei para entender isso. O fato é que eu era tão novinha, tinha só 18 anos, ainda não entendia direito a mudança que aquela gravidez iria trazer para a minha vida. Principalmente porque me vi sendo obrigada a ir morar com alguém de quem já não tinha mais tanta certeza de que gostava de verdade. Naqueles últimos tempos, eu só pensava no Kleber. Só sentia saudade dele o tempo todo. No fim, como se fosse um castigo, descobri que estava grávida e aí tive de me conformar com o meu destino. Mesmo assim, não sei explicar, mas algo me dizia, era quase uma certeza, que esse filho não era do Lucas, que era do meu primo. Tive medo de tentar outro caminho, de procurar, pelo menos, saber ao certo de quem era.
essa criança simplesmente foi me deixando levar. Até que no fim acabei indo morar com o Lucas, ali mesmo na casa dos meus pais. Já que ele não tinha condições, pelo menos por enquanto, de alugar um apartamento, uma casa. O fato é que essa gravidez me fez cair numa depressão tão profunda. A verdade é que eu alternava momentos de alegria com momentos de tristeza. Felicidade por saber que teria um filho e tristeza porque não era a vida que eu desejava para mim. E nem a pessoa que estava do meu lado era o homem que eu amava. Não sei explicar, mas eu me sentia tão incompleta, porque não era com o Lucas que eu queria estar. Não era. No entanto, sem alternativa, no fim, fui me acovardando, até que acabei me resignando. Quer dizer, me resignando é só um modo de falar, né? Porque eu chorava o tempo todo, me sentia deprimida e todos pensavam que eu estava apenas emotiva por conta da gravidez. Mas somente Deus sabia o que se passava aqui dentro de mim. Apesar do apoio que sempre tive da minha família e da família do Lucas também, aquela sensação ruim não me dava um segundo de paz. Além da depressão, também passei a ser tomada por um sentimento de culpa. Sei lá, eu achava que devia ser sincera com aquele que agora fazia as vezes de meu marido. Porque aquele filho que eu estava esperando podia não ser dele. E não nego que, bem aqui no meu íntimo, eu torcia para que não fosse mesmo. Aliás, eu tinha quase certeza de que não era. Por isso, depois de perder muitas noites de sono, de quase perder o meu bebê por conta das crises de nervoso que eu tinha, resolvi que eu precisava usar de sinceridade com ele. Resolvi ter uma conversa séria com aquele que, repito, estava fazendo as vezes de meu marido, mas podia não ser o pai do meu filho. Eu acreditava, inclusive, que não era mesmo. É claro que eu sabia que iria magoá-lo, fazê-lo sofrer. Mas sabe quando você chega no limite? Aquela sensação de que eu precisava contar a verdade, de que se eu não contasse para ele a verdade toda, aquilo ia me sufocar de um jeito que eu... E foi depois de muito pensar que um dia, no auge da minha angústia, sem nem pensar nas consequências, resolvi contar a ele tudo o que tinha acontecido naquela viagem que fizemos a cruzeiro no final do ano. Que tinha ficado com meu primo. Tínhamos inclusive ido para a cama. E no fim, diante da sua perplexidade, ainda acrescentei: esse filho que eu estou esperando pode não ser teu, Lucas. Pode ser do Kleber. Desculpe eu ter escondido isso de você durante tanto tempo, mas é que eu fiquei com tanto medo, fiquei tão desesperada que eu... Ele ficou mudo, olhando para mim assim, com aquela cara de assustado. O baque deve ter sido terrível, porque ele perdeu até a cor, ficou pálido. Depois de engolir em seco, franziu a testa e me fez aquela pergunta: por que você fez isso, Maísa? Eu pensei que você gostasse de mim. Você sente alguma coisa por esse teu primo? Olha, eu até quis, mas não consegui responder aquela pergunta. Até tentei, juro. Mas as lágrimas brotaram dos meus olhos e eu não conseguia falar nada. Chorei de modo compulsivo. Até a mãe do Lucas apareceu ali no quarto para saber o que estava acontecendo, porque devia dando para escutar o meu choro lá da sala. Até que depois que me acalmei,
que voltamos a ficar só nós dois ali naquele quarto, ele perguntou se eu tinha comentado com mais alguém sobre essa história do primo, da gravidez, e eu falei que não. E ele então me disse aquelas palavras que simplesmente me deixaram pasma. Se você não comentou com ninguém, então deixa tudo como está. Não importa o que aconteceu, que você fez, e mesmo que esse filho não seja meu, eu vou criá-lo do mesmo jeito. Eu sou o pai dessa criança e nada vai mudar esse fato. Você me ouviu? Quer dizer, a não ser que você não queira, que prefira ir atrás desse cara, né? Confesso que fiquei assim, perplexa com o gesto, com a atitude dele, o desprendimento dele. Só que, mesmo eu tendo lhe contado a verdade, e mesmo ele tendo me perdoado, aceitado tudo assim, numa boa, nem isso me fez sentir melhor. Porque, repito, eu estava me sentindo tão culpada, tão incompleta, como se estivesse faltando alguma coisa e eu sabia o que era. No fim, acabei me abrindo até com a minha mãe. Contei para ela tudo, tintim por tintim. Até que desconfiava de que o filho pudesse ser do Kleber. Mas ela me aconselhou. Quer dizer, primeiro me deu a bronca, só que depois me deu aquele conselho. Se o Lucas te perdoou, minha filha, então esqueça essa história para sempre. Deixa o teu primo quieto lá no canto dele. Vocês nem se conhecem direito, se viram só aquela vez. Não vai estragar ainda mais a tua vida. E não seja nem louca de contar para mais alguém essa história. E tem mais, que teu pai não saiba nunca disso, porque você sabe o jeito que ele é, né? Juro. Minha vontade era de procurar o Kleber, contar tudo para ele, mesmo que tudo isso causasse a pior reviravolta na minha vida e na vida da minha família. Só que a minha mãe me convenceu a deixar tudo quieto, a me conformar com o meu destino. Mesmo dizendo que não amava mais o Lucas, que tinha me apaixonado pelo Kleber, ela me fez prometer que ia ficar bem quietinho no meu canto, porque já tinha sido irresponsável demais ao engravidar e agora devia ter um pouco mais de juízo e começar a pensar um pouco mais no filho que estava esperando. E foi o que, no final, eu acabei fazendo. Procurei esquecer aquela paixão inconsequente que realmente não tinha razão de ser. Nisso, minha mãe tinha razão. Procurei fazer de tudo para voltar a me entender com o Lucas. E detalhe, ele nunca mais tocou no assunto. E sempre que eu tentava falar novamente sobre o que tinha acontecido, ele tapava os ouvidos, falava que não queria saber, que já tinha passado uma borracha em tudo e que era para eu esquecer também. Meu filho nasceu, ele registrou a criança em seu nome e até hoje faz de conta que nada aconteceu. Até pensei que ele fosse querer fazer um teste de paternidade. Eu até sugeri, mas ele me pediu para esquecer a história toda, porque essa conversa não iria nos levar a lugar nenhum. Para ele, o filho era seu e nada mudaria isso. Repito, fiquei impressionado com o seu gesto, o seu desprendimento, porque convenhamos, é preciso amar demais uma pessoa para agir do modo como ele agiu. De minha parte, estou procurando ser uma boa esposa, retribuir todo o amor e a dedicação que ele dá a mim e ao nosso filho. Mas, infelizmente, a verdade é uma só. Eu não consigo me livrar das lembranças. Não consigo. Não queria que as coisas fossem assim. Queria estar numa boa com o meu marido, amá-lo como ele merece. Mas nem tudo é do jeito que a gente quer. Se escrevi essa carta,
Foi para desabafar, para botar para fora tudo o que está me consumindo. Quem sabe assim eu consiga, sei lá, encontrar um pouco de paz, de alento, de sossego. Quem sabe assim eu consiga me livrar dessas lembranças que ainda me prendem ao passado, que não me deixam ser feliz dentro da minha realidade, que não me dão uma trégua, só judinho de mim, não me dão um segundo de paz. Quem sabe assim, desabafando, colocando para fora tudo o que aconteceu, eu consiga, meu Deus, esquecer o que passou, esquecer aquela tarde, tirar esse homem para sempre da minha lembrança e da minha vida.